Você sabia que Gravity Falls é tão sombrio assim? Uma cidade que atrai o bizarro, o incompreensível. Seu nome é Gravity Falls. À primeira vista, parece um lugar comum, um destino de férias de verão. Mas olhe mais de perto. Observe os símbolos gravados nas árvores, as placas que parecem vigiar quem chega. Há algo profundamente errado sob a superfície. A floresta é silenciosa demais. O céu está sempre um pouco nublado. Uma sensação constante de que estamos olhando para a fachada de algo muito maior e muito mais sombrio. E se Gravity Falls não for uma cidade? E se for uma prisão? A estranheza em Gravity Falls não é um segredo. Gnomos, monstros do lago, objetos que ganham vida, para os moradores, é apenas parte do cotidiano. Mas essa normalidade fabricada é a primeira pista. Por que o governo enviaria agentes, não para eliminar as anomalias, mas apenas para observar e apagar memórias? A cidade é isolada geograficamente, cercada por uma floresta impenetrável e montanhas. É um local esquecido de propósito, um ponto cego no mapa onde a realidade se comporta de maneira diferente. As leis da física aqui são sugestões, não regras. Tudo isso aponta para uma verdade desconfortável. Gravity Falls é uma zona de contenção, um lugar projetado para manter algo dentro, não para manter os outros fora. E o que essa prisão estaria contendo? Uma entidade de puro caos, mais antiga que a própria galáxia. Um demônio de sonhos que se alimenta de desordem. Ele se apresenta como um ser onipotente, capaz de dobrar a realidade à sua vontade. E ele é. Mas seu poder, por mais vasto que seja, sempre pareceu estranhamente localizado. Ele pode invadir mentes, distorcer a matéria, reescrever as leis do universo, mas apenas dentro dos limites de Gravity Falls. É como um gênio poderoso preso dentro de uma lâmpada. Bill não é um visitante de outra dimensão. Ele é um prisioneiro. E Gravity Falls é a sua cela. Imagine uma barreira invisível, um domo de energia tecida com forças que a ciência não consegue explicar. Isso é o que chamamos de véu da estranheza. Essa barreira é o que impede a anomalia concentrada em Gravity Falls de se espalhar pelo resto do mundo. É por isso que, por mais bizarros que os eventos se tornem, eles permanecem contidos. A própria cidade funciona como um amortecedor, absorvendo e normalizando o caos. Bill Cipher pode manipular a realidade dentro de sua prisão, mas ele não pode destruir por conta própria. Cada tentativa dele de atravessar para o nosso mundo resulta em falhas. Glitz, como se ele estivesse batendo contra uma parede invisível. A prisão é antiga, poderosa e foi construída para durar. Mas como se constrói uma prisão para um ser feito de pura energia? Com símbolos, com um ritual. O zodíaco de 10 símbolos que vemos ao longo da série não é uma simples profecia. É o mecanismo de bloqueio da prisão. Cada símbolo representa uma força fundamental, uma personalidade, um arquétipo necessário para manter a fechadura trancada. O pinheiro, a estrela cadente, o ponto de interrogação, o gelo, os óculos. Cada um é uma engrenagem na grande máquina que contém Bill Cipher. Eles não foram escolhidos ao acaso. Os diários de Ford não eram apenas guias de sobrevivência. Eram um manual de instruções da prisão, um registro de como ela funciona e, mais importante, de como ela pode falhar. E onde Dipper e Mabel se encaixam nisso tudo? Eles não chegaram a Gravity Falls por acidente. Eles foram atraídos como descendentes da linhagem Pines diretamente ligados ao criador da prisão. Eles eram as chaves que faltavam, peças essenciais no tabuleiro cósmico. Desde o momento em que encontraram o diário, seus destinos foram selados. Eles foram guiados, sutilmente manipulados, não por uma força maligna, mas pelo próprio sistema de contenção. A prisão precisava deles para se fortalecer, para se adaptar. Cada mistério que eles resolviam, cada confronto com uma criatura, era um teste, um ajuste nas engrenagens da cela dimensional. Eles nunca foram apenas crianças de férias. Eles eram os novos guardiões, mesmo sem saber. O Armagedon não foi a vitória de Bill Cipher. Foi
a maior falha no sistema de contenção, uma rachadura na parede da prisão. Quando a fenda dimensional foi aberta, Bill finalmente conseguiu manifestar uma parte do seu poder no plano físico. O caos tomou conta. A realidade se desfez. Mas mesmo no auge de seu poder, ele ainda estava preso. A estranheza ficou contida dentro dos limites da cidade, selada pela barreira. Ele era um rei em um reino de loucura, mas ainda um rei aprisionado. O Ai de Megiddo foi a prova definitiva. Mesmo quando a prisão falha, ela ainda funciona. Bill não podia simplesmente sair. Ele precisava de um acordo, de uma porta de entrada para o mundo real, uma porta que felizmente nunca conseguiu abrir completamente. A batalha foi vencida. Bill Cipher foi apagado da existência, ou assim nos foi dito. Se você olhar com atenção, os símbolos ainda estão presentes, gravados na paisagem, brilhando com uma energia sutil. A floresta ainda guarda seus segredos. Gravity Falls está em silêncio, mas não em paz, porque uma prisão tão antiga e poderosa não foi construída para um único prisioneiro. Talvez Bill Cipher fosse apenas o mais barulhento dos detentos. Talvez a verdadeira função de Gravity Falls seja conter algo ainda mais antigo, algo que ainda está lá, adormecido, esperando a próxima rachadura na parede. A história não acabou. O mistério só ficou mais profundo. Continue questionando. Continue procurando.